Existe uma possibilidade significativa de ele ser condenado a devolver os valores que a prefeitura pagou aos servidores. Porque não só em razão das atribuições desses cargos estarem em descompasso com a Constituição Federal, o que se apurou é que houve um verdadeiro desvio de finalidade, né? Foram nomeadas pessoas para exercer cargos em comissão na prefeitura, situações assim, inclusive bizarras, né? Por exemplo, de a pessoa sair à rua procurando um buraco, né? Ficar em casa e receber, ir na secretaria para entregar correspondência em algum local. Pessoas que ficavam em determinados órgãos só para dar informações aos munícipes que chegavam em determinados órgãos, arquivar processos, dar entrada e saída em processos, ou seja, situações assim em que facilmente se conseguiria encaixar alguém. O número muito exagerado e mais, no decorrer da investigação eu percebi que pessoas tinham até dificuldade de falar o que faziam, né? Porque realmente tem alguns que realmente trabalharam, agora outros percebe-se que são situações assim até desnecessárias, né? E então eu indaguei de alguns já mais para o final da investigação se tinha trabalhado em campanhas e alguns chegaram a admitir que na verdade tinham trabalhado na campanha do atual prefeito e um outro vereador aí. Então, quer dizer, percebe-se que foram nomeações assim para acomodar interesses, né? Como forma de retribuir trabalhos por campanha eleitoral, né? Então, serviços assim burocráticos que daria para encaixar sempre mais um ali, né? Então, assim, percebe-se que se procurou arrumar emprego para determinadas pessoas. Isso é um desvio de finalidade, quer dizer, eu entendi que não houve uma efetiva necessidade daqueles serviços, na grande maioria dos casos, e sim a necessidade de realmente acomodar interesses. Então isso é um desvio de finalidade, não é possível a administração pública sofrer o ônus da remuneração desses servidores. Então o responsável pelas nomeações, ele deve devolver ao erário municipal os valores gastos com esses servidores. E aí, a indisponibilidade, toda vez que se depara com uma possibilidade significativa de um requerido ter que devolver valores aos cofres públicos, não só a Constituição, como a Lei 8.429 de 92, ela prevê a possibilidade de indisponibilidade. Ou seja, o requerido, então, diante da possibilidade dele ser condenado por um ato de improbidade e ter que devolver dinheiro, os bens deles devem ficar bloqueados, ou seja, sem poder vender, para poder garantir o ressarcimento, porque é muito comum aqui em São Carlos, por exemplo, que nas últimas administrações foram propostas várias ações por improbidade administrativa. Existem processos aqui que quando chegam na fase de execução, o juiz condena a pagar, a devolver valores ou até mesmo condenar a pagar multas, esses réus, no decorrer do processo, que demora anos, muitas vezes eles vendem, eles se desfazem dos bens. E aí a gente tem dificuldade de efetivar aquele ressarcimento. Então, se houver a indisponibilidade no início da ação, essa indisponibilidade fica averbada no cartório e o requerido não pode dispor dos seus bens. E aí, quando chegar na fase de execução, ou seja, de penhora de bens para satisfazer aquele débito, então os bens deles estão preservados, não foram ainda alienados. Porque, na prática, quem lida com o processo aqui na vara da Fazenda Pública, nessa parte de improbidade, aqui existem muitas execuções que a gente não consegue, porque ele vem durante o processo, aí tem que pedir uma fraude de execução, aí vem o outro que adquiriu, fala que é terceiro de boa-fé, então dificulta e até impossibilita o efetivo ressarcimento. Então por isso que tem que haver o bloqueio inicial. E de quanto seria esse valor, doutor? Eu fiz uma estimativa, porque veja, a lei
a lei que foi sancionada pelo próprio atual prefeito, que criou alguns cargos, né, que eu estou contestando nessa ação, ele prevê a remuneração, que varia de 1.600 e pouco até 5.000 e pouco. Então, eu peguei o número de cargos, né, por exemplo, assessor técnico de departamento, que é um nome pomposo, mas a grande maioria, o que ela faz? Ela dá entrada em processo, ela atende telefone, assessor técnico de departamento. 36, que eu estou questionando, um exemplo. Os vencimentos 2.700 e pouco. Então eu peguei o número dos cargos que eu estou questionando na ação, multipliquei pelo valor dos vencimentos e chegou a uma somatória exata de aproximadamente 209 mil por mês, né? Como a grande maioria das nomeações ocorreram no início da gestão do atual prefeito, até agosto dá uma somatória de 20 meses. Então, multiplicando 209 por 20 dá 4 milhões e pouco. A lei de improbidade, ela prevê que o autor do ato de improbidade, ele tem que não só, em alguns casos, devolver, ressarcir o prejuízo, que seria no caso os vencimentos pagos aos servidores, prevê uma multa civil. Uma multa. Então, essa indisponibilidade não só é para garantir o ressarcimento da devolução dos vencimentos, como também pagar uma multa pelo ato de improbidade, que é até duas vezes o valor do dano. O dano seria os valores pagos aos servidores. Então, 2 vezes 4 milhões, 8 milhões. 8 milhões mais 4, 12 milhões e pouco. Essa foi um critério objetivo com base na lei que prevê os vencimentos dos servidores. As administrações dos últimos 20 anos, todas, sofreram ações, isso no executivo, né? No executivo. Não, e teve em outras pessoas jurídicas, mas no executivo, as administrações municipais do executivo dos últimos 20 anos, todas sofreram ação por improbidade administrativa, todas. Então, essa questão, por exemplo, de cargo em comissão, isso não está sendo questionado nessa administração do atual prefeito. Foi questionado, houve ações também na administração do professor Oswaldo Barba, do professor Nilton, do ex-prefeito Daione, do ex-prefeito Rubinho. Então, todas as administrações passadas, todas elas sofreram ações em relação à contratação de servidores. Então, isso não é uma atitude direcionada em relação ao atual prefeito. Doutor, o senhor entrou com um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se esse agravo for negado, qual que vai ser o próximo passo? Se for negado, a Procuradoria-Geral de Justiça pode entrar com recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho. E se for acatado, imediatamente a Justiça local? Sim. Então eu queria só complementar. Todas as administrações dos últimos 20 anos sofreram ações por improbidade administrativa em relação a contratações de servidores. Tá? Alguns administradores já foram processados, outros ainda estão sendo processados, então não é uma conduta específica contra o atual prefeito. Né? Aqui o Ministério Público vem há anos questionando na Justiça nomeações de cargo em comissão. Né? Em outras administrações, essas ações já foram também ajuizadas. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.